Dia Mundial do quê? Vamos nos colocar em pé novamente, vamos cantar o hino dos desbravadores. Nesse momento, você que tem um pedido ou agradecimento em especial, enquanto nós estivermos cantando este hino, vem aqui à frente. Vamos orar. O Dito vai ler aqui um pedido especial que foi feito no grupo da igreja. Nós todos vamos orar a esse respeito. Enquanto estivermos cantando, pode vir. Todos nós conhecemos a irmã Valéria, né? Ela tem uma irmã, o nome é Virgínia, teve 2 paradas. E a irmã
pede que a gente ore por ela. Deus sabe todas as coisas. Deus Virgínia, irmã da Valéria. Então vamos orar. O nosso recurso é orar, porque Deus já atendeu o nosso pedido. Deus sabe todas as coisas. Antes da gente orar, Ele já sabe. Temos que confiar. Vamos orar então? Paizinho querido, por favor, põe a sua mão poderosa e resolva esse problema, mas que possamos sempre confiar no teu poder, porque o Senhor já resolveu problemas muito mais difíceis ainda. E por favor, aumente a nossa esperança de sempre confiar no teu poder. E o Senhor conhece a cada coração aqui. Por favor, resolva conforme a tua vontade. Abençoe a tua igreja, o teu povo, que possamos sempre ter na mente salvar do pecado e guiar no serviço. Que possamos sempre ouvir a tua voz, nos entregar de tal forma que já possamos ver o céu e dentro em breve vamos encontrar contigo, porque o Senhor é o melhor e Salvador e Senhor que já surgiu no mundo todo. Que possamos ser testemunha poderosa que o Senhor já curou, já restaurou, já restabeleceu tudo isso que entregamos nas tuas mãos. Abençoe o pregador, que possamos sempre confiar na tua palavra e viver pela fé, pois aguardamos novos céus e novas terras. Por favor, fique conosco. Obrigado pelo teu carinho, obrigado por tua mão poderosa. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero desejar um feliz sábado a todos vocês. Quero parabenizar aos desbravadores pelo dia de vocês e o dia de todos nós, porque todos somos desbravadores. Se você apoia esse ministério, você é um desbravador. Se você de alguma forma dá suporte para os desbravadores, seja com seus recursos, seja com as suas orações, você também merece uma pontinha desse lenço que eles estão utilizando. Então Deus seja louvado e parabéns aos nossos desbravadores. Nesta manhã nós vamos estudar um assunto que serve não apenas para os desbravadores, mas para todos. Todas as pessoas, especialmente aquelas que querem um relacionamento mais profundo com o Senhor. Antes de pedir que você abra a Bíblia, eu gostaria de mostrar uma foto aqui e mexer um pouco com o sentimento dos mais antigos. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Dá uma forcinha aí, por gentileza, que não está funcionando. Esse é o carro mais amado dos brasileiros de todos os tempos. Pode vir o modelo que for, pode vir a marca que for, mas o Fusquinha, o bom e velho Fusquinha, é o carro mais amado dos brasileiros.
Ainda hoje tem muita gente desfilando com o seu fusquinha por aí. E não é necessariamente por falta de condições, tem muita gente que gosta e preserva o seu fusquinha. O primeiro Fusca fabricado no Brasil foi lançado em 1959. Esse foi o primeiro fabricado no Brasil. E eu queria que você usasse a sua imaginação agora para a gente fazer um exercício. Imagine que você tenha na garagem da sua casa um Fusca, ano 1959, ok? Está lá na sua garagem. Em condições normais, como deve estar esse seu Fusquinha? Em condições normais, se você não fez nada de extraordinário nele nas últimas décadas, esse Fusquinha deve estar bem ou mal? Condições normais, se você utilizou sempre, se os seus pais e avós utilizaram sempre, ele deve estar detonado. A lataria deve estar enferrujada. Os bancos devem estar rasgados. O motor deve estar caindo aos pedaços, se é que ainda funciona. Mesmo que você tenha feito manutenção, talvez ele não esteja nas melhores condições. Imagine então que esse Fusquinha que está na sua garagem seja um Fusquinha caindo aos pedaços. Um Fusquinha todo estraçalhado. Agora você vende esse Fusquinha. Você acabou de concordar comigo que esse Fusquinha é um Fusquinha velho, correto? É um Fusquinha velho, não há nenhuma dúvida de que ele é velho. Então você vende esse Fusca. Só que você vende para um colecionador de Fuscas. Um camarada que tem na sua garagem 10 Fuscas. Um mais bonito que o outro. Ele olha para o seu Fusquinha, ano 1959, e ele pensa, eu vou dar um trato nesse Fusca. Eu vou restaurar esse Fusca. Então, o colecionador troca os bancos, coloca bancos de couro, troca o painel, troca o volante. Ele manda fazer o motor do Fusquinha. Depois de mandar fazer o motor do Fusquinha, ele dá um trato na lataria, renova a lataria e pinta o carro de um verde perolado. O Fusquinha então fica lindo, fica maravilhoso. E eu pergunto para você agora, esse Fusquinha é novo ou é velho? É novo ou é velho? É velho? Por que ele é velho? Qual a idade dele? 59, mais velho ainda. 59. É mais velho ainda. Ele é mais coroa ainda. Então ele é velho. A questão é que ele está velho e novo ao mesmo tempo. E nós temos essa dificuldade na língua portuguesa, porque em português nós só temos uma palavra que define a ideia de novidade. E essa palavra é a palavra novo. Se nós falássemos o grego do Novo Testamento, o grego bíblico no qual Paulo escreveu, nós não teríamos essa dificuldade. Existem duas palavras no grego do Novo Testamento que definem a ideia de novidade. Existe a palavra neos, que qualifica aquilo que é novo no tempo, e a palavra kainos, que qualifica aquilo que é novo na forma. Então, eu posso dizer que esse Fusquinha não é neos, porque ele não é novo no tempo. Ele tem mais de quantos anos? Mais de 50 anos. Ele não é novo na forma. Aliás, não é novo na idade, na sua estrutura. Mas ele é kainos, porque ele é novo na forma. Olha que coisa linda. Quando o apóstolo Paulo escreve na sua epístola, numa das suas epístolas aos Coríntios, dizendo: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Adivinha que palavra Paulo utiliza ali? Ele usa neos, que é novo no tempo, ou kainos, que é novo na forma? Kainos. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que quando você recebe a Jesus Cristo na sua vida,
Quando você entrega sua vida ao Senhor, o seu coração ao Senhor, você pode continuar velho na idade, você pode continuar tendo a idade que você tem, o seu corpo pode continuar macerado pelos anos, sofrido pelos anos, mas você é uma nova criatura, você está renovado no Senhor Jesus. Essa é a ideia do Novo Testamento. E esse fusquinha hipotético, esse fusquinha imaginário que você agora pensou, ele ilustra muito bem a nossa vida, a vida do cristão. Quando você aceita Jesus Cristo, geralmente você está animado, você está cheio de energia, cheio de força, cheio de fervor, mas os anos vão se passando, as tribulações vão vindo, a monotonia vai passando como um trator sobre você, a rotina. E a tendência é que o cristão que começou a sua caminhada fervoroso comece a entrar num processo de mornidão, um processo de desgaste. Ele vai perdendo aquele brilho, aquela energia, aquela alegria inicial. E a vida espiritual parece que já não tem mais graça. Fica mais ou menos como aquela igrejinha do Provai e Vede que nós acabamos de ver. E quando o cristão chega a esse ponto, em que já não tem mais o mesmo brilho, já não tem mais o mesmo viço, a mesma força do princípio, o que se deve fazer? Como fazer para dar um trato na vida espiritual? Para trocar os bancos, trocar o volante, trocar o motor, dar uma geral na lataria? O que a gente faz para renovar a nossa vida espiritual? Existe uma palavra que nós utilizamos muito, que Ellen White utiliza bastante nos seus escritos, que é a palavra reavivamento. A gente já ouviu falar muito dessa palavra. E a gente sempre ouve dizer que a igreja precisa de um reavivamento. Você precisa de um reavivamento, eu preciso, ok. Mas como eu faço para alcançar um reavivamento? Como eu faço para experimentar um avivamento da minha fé, da minha experiência espiritual, da minha experiência com Deus? Nesta manhã, em poucos minutos, eu gostaria de apresentar a você uma receita simples, uma receita que não é complicada. Nos próximos minutos eu gostaria de apresentar a você não necessariamente um sermão. Eu queria fazer com você um breve estudo, um breve seminário, com base na palavra do Senhor, nos mostrando o que fazer para dar uma renovada na nossa vida espiritual. Eu queria falar para vocês, em outras palavras, daquilo que é conhecido como disciplinas espirituais. Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão, mas nesta manhã vamos falar sobre as disciplinas espirituais. Resumindo, as disciplinas espirituais são algumas práticas religiosas, ou melhor, algumas práticas espirituais, algumas práticas de devoção, por meio das quais nós exercitamos a nossa espiritualidade. Por meio das disciplinas espirituais, nós nos aproximamos mais de Deus. Quando eu começar a apresentar para vocês as disciplinas espirituais, vocês vão olhar para mim e falar: ah, pastor, mas isso aí eu já sei. Eu já estou cansado de ouvir sobre isso. Eu sei que você sabe, mas o meu desafio aqui é duplo. Primeiro, abordar o mesmo assunto de novo. Por quê? Porque geralmente é nos caminhos mais conhecidos onde acontecem os acidentes mais graves. Existe um estudo que diz que geralmente os acidentes de trânsito ocorrem quando a pessoa já está chegando perto de casa. Por quê? Porque quando a pessoa está chegando perto de casa, o cérebro desliga. Ela já conhece o caminho, ela já sabe os atalhos, ela já sabe por onde ir. Para que prestar atenção se eu já sei o caminho? E é justamente aí que acontece um acidente. Você pode conhecer esse assunto, mas você precisa prestar mais atenção nele. Talvez você esteja negligenciando um assunto que você já conhece. E o outro desafio que eu tenho
é apresentar os mesmos assuntos para vocês de um ponto de vista diferente, para que você veja nesses assuntos algumas coisas que você talvez não tenha visto antes, tá ok? Então nós vamos começar com a primeira disciplina espiritual, a disciplina espiritual mais óbvia, a disciplina espiritual mais elementar, a mais básica, a mais feijão com arroz. E nem por isso a menos importante. Pelo contrário, a mais importante de todas as disciplinas espirituais. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Aqui nós temos uma exortação do apóstolo Paulo a respeito da primeira disciplina espiritual. E eu peço que um voluntário, por favor, leia para nós. 5:17. Um verso bem curtinho. Orai sem cessar. Isso, 3 palavras. Orai sem cessar. A primeira das disciplinas espirituais, antes de falar da primeira, deixa eu só falar para vocês uma coisa que eu esqueci, a divisão dessas disciplinas. Existem algumas disciplinas que são verticais e outras que são horizontais. Daqui a pouco você vai entender por quê, mas vamos para a primeira. Próxima. A primeira disciplina espiritual é a oração. Isso você já sabe, você já está cansado de saber isso. Mas talvez você não esteja praticando essa disciplina espiritual da maneira correta, da maneira mais adequada. Vamos olhar para essa disciplina espiritual e ver o que a Bíblia diz a respeito da prática dela. Primeiro, vamos começar falando do lugar, do local da oração. Qual é o local mais adequado para orar? Eu quero que vocês me ajudem. É mais do que um sermão isso aqui, é um seminário ou um estudo, vocês vão me ajudar. Qual é o local mais adequado para orar? Na igreja e no quarto? A irmã foi bem específica, gostei disso. O que mais? O que vocês acham? Todos os lugares, o Eduardo acha? Existe um lugar específico mais adequado para orar? Talvez não exista um lugar específico adequado para você orar, mas existe algumas orientações. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto. Jesus fala do quarto, mas a ideia principal aqui não é o quarto, a ideia é um lugar secreto. Um lugar secreto. Por que é importante que seja um lugar secreto? Ellen White disse o seguinte a respeito disso, no livro Caminho a Cristo, página 98. Ela disse: nenhum ouvido curioso deve partilhar dessas petições em que a alma assim depõe o seu fardo. Nenhum ouvido curioso tem direito de saber o que você está conversando com Deus. Você tem que ter um lugarzinho secreto. Um lugar onde você possa derramar a sua alma, derramar o seu coração diante do Senhor, colocar suas mágoas, colocar suas raivas, e ninguém deve ouvir o que você está dizendo ali. Pastor, mas na minha casa não tem esse lugar. E eu jogo a bola para você, se vira. Arruma um lugar. Nem que seja em cima do telhado, nem que seja na laje, nem que seja dentro do banheiro quando ninguém está usando. Arrume um lugar secreto. O local da oração tem que ser um lugar onde você possa ter um encontro secreto com o Senhor. Segunda especificação sobre o local: deve ser um local confortável. Antigamente os nossos pais, os nossos avós, quando tinham que pagar a penitência, eles ajoelhavam onde? No milho.
Já aconteceu isso com você? Minha mãe dizia que quando fazia arte lá no passado, a mãe mandava ajoelhar em cima de tampinha de garrafa. Era um negócio horrível. Ninguém deve se ajoelhar numa posição desconfortável. Escolha um lugar confortável para orar. Mas eu dou uma segunda dica para você a respeito disso. Esse local não deve ser tão confortável assim. De vez em quando eu falo para minha esposa, eu peço a permissão para ela para mencionar o exemplo. Ela gosta de orar na cama. O local de oração dela é na cama. Mas eu falo assim para ela, olha, não faça isso. Você vai acabar caindo em tentação. Quando o local onde você está orando é muito fofinho, é muito confortável, é muito convidativo, é bem provável que você vai acabar dormindo em oração. Especialmente quando você chega cansado do trabalho, quando você tem um dia esgotante, ou quando você acorda muito de madrugada, você encosta a cabeça no travesseiro, vai falar com Deus, começa a dormir. Ou então você começa a trocar as bolas, você está lá orando, de repente você fala, Senhor, perdoa minhas bênçãos, abençoa meus pecados, ajuda Satanás, e assim por diante. Você começa a trocar as coisas em oração. Então o local da sua oração tem que ser confortável, mas não tão confortável a ponto de você sentir sono. Uma coisa básica, uma coisa banal, mas às vezes a gente se esquece disso. Outra coisa, o local de oração precisa ser silencioso. Pastor, com o meu vizinho não tem como. Então compra um fone de ouvido, compra aqueles tapadores de ouvido, coloca nos teus ouvidos e tenha o seu momento de silêncio com Deus. Exatamente. Segundo aspecto a respeito da oração, a frequência. Quantas vezes eu devo orar por dia? Quantas vezes? Quantas? Quando sentir no coração? Exatamente. Agora, se a gente puder sair do meio da muvuca do trabalho, da rotina da vida, e ir para o nosso lugarzinho secreto, o ideal seria, de acordo com a Bíblia, pelo menos 3 vezes por dia. Pastor, onde é que você encontra isso? Salmo 55, verso 16 e 17, diz que Davi orava de manhã, à tarde, quando? À noite. Nos 3 períodos do dia. Ele parava o que ele estava fazendo, não queria nem saber, se trancava no local secreto dele e abria o coração ao Senhor. 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Daniel fazia a mesma coisa. Ele abria a janela dele em direção a Jerusalém e orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Desses 3, pastor, qual que é o mais importante? Eu jogo a pergunta para você. De manhã, à tarde ou à noite? De manhã cedo. E por que é mais importante de manhã? Porque a sua mente está o quê? Está livre, está mais aberta, está mais receptiva. E você vai dar o pontapé inicial no seu dia. Agora, outra coisa importante. Quanto tempo eu devo orar? De vez em quando alguém vem me perguntar, pastor, quanto tempo eu devo orar? 5 minutos? 10 minutos? Meia hora? 1 hora? Quanto tempo eu devo orar? O que vocês acham? Qualquer hora? Mas quanto deve durar a minha oração? Quanto tempo puder? É claro, depende da pessoa, depende da sua necessidade. Isso é uma coisa de foro íntimo, cada um vai decidir. Mas o ideal é que não seja nem pouco, nem muito. Mas pastor, é subjetivo? Sim. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês aqui. John Wesley, ele escreveu o seguinte: nunca permitas, sob qualquer hipótese, que passe um dia sequer sem que tenhas pelo menos 1 hora para a tua vida devocional. John Wesley escreveu isso. Ellen White escreveu o seguinte: faria bem para nós passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Pastor, mas 1 hora orando? Não. É 1 hora para a sua devoção. Eu costumo fazer o seguinte: meia hora para minha oração. Acordo de madrugada, meia hora para minha oração, meia hora para o meu estudo da Bíblia. Eu gosto de dividir assim:
Tem gente, e às vezes eu faço isso, que divide 20 minutos para oração, 40 para o estudo. Ou 40 para oração, 20 para o estudo. Você pode dividir da maneira como você quiser. Mas olha que interessante, não existe uma regra. Mas é interessante o fato de John Wesley e Ellen White terem sugerido pelo menos 1 hora. Só que eu digo para você uma coisa. Isso ainda é pouco. Pastor, 1 hora é pouco? Eu já estava achando que 20 minutos já era demais. Olha que interessante. Os grandes homens do cristianismo, os grandes homens e mulheres da história do cristianismo, eles oravam muito. Veja só o que Martinho Lutero escreveu. Se eu deixar de empregar 2 horas em oração, todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Martinho Lutero escreveu isso aqui. E tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Aí você fala, esse Martinho Lutero não tinha nada para fazer. Claro que tinha. Ele tinha que reformar o mundo. Mesmo assim, ele gastava 3 horas em oração. Você percebeu como é que nós oramos pouco? Oramos pouco a ponto de dar vergonha diante dos grandes homens e mulheres do passado. Nós precisamos orar mais. Mas pastor, é só no lugar secreto onde eu devo orar? É só no meu cantinho ali? Não tem como orar de outras formas? Tem sim, claro que tem. O ideal é no seu local secreto de joelhos, mas nem sempre o ideal é o real. Você deve orar ao longo do dia, no seu trabalho, na rua, caminhando, lavando louça, dando banho no cachorro. Todas as ocasiões são ocasiões para você orar. Ellen White escreveu, cultivem o hábito de falar com o Salvador quando estáis caminhando, ocupados com os trabalhos diários e assim por diante. Agora eu vou dar uma dica pessoal para você. Tem muita gente que tem dificuldade de se concentrar na oração. Já aconteceu isso com você? Você está lá orando, aí de repente começa a vir conta de água na sua cabeça, começa a vir os problemas que você tem que resolver durante o dia, começa a vir coisas que você assistiu no noticiário, no Jornal Nacional. Como é que você faz para se concentrar na oração? Como? Mas tem gente que ajoelhar é pior. Olha só, algumas formas de você driblar a sua falta de atenção. Primeiro, tente orar em voz audível. Não precisa gritar, Senhor e tal, para os vizinhos todos ouvirem. Mas ore de modo que você mesmo ouça. Porque se você ora só em pensamento, é bem provável que você vai se perder nos seus pensamentos. Então, ore baixinho, mas de modo que você ouça. Outra coisa, quando você está muito cansado, quando você está muito debilitado e você não consegue ficar de joelhos, não é pecado você se sentar. Ou não é pecado você se levantar e orar, às vezes caminhando, para você manter a sua concentração. O importante é que você desenvolva maneiras de exercitar essa disciplina espiritual da melhor maneira possível. Você percebeu? É uma coisa que nós já estamos cansados de ouvir, já estamos cansados de praticar. Mas às vezes a coisa vai caindo na rotina e a gente não sabe como renovar os nossos momentos de oração. Se a sua oração já caiu na rotina, busque ajuda a Deus para que Ele te reavive. Experimente momentos e modos diferentes de orar. Lembre-se sempre de que a oração, como disse Ellen White, é a respiração da alma. Outra disciplina espiritual. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 13, verso 15. Hebreus 13, verso 15. Essa disciplina espiritual, ela está relacionada com a primeira. Mas ela é independente. Eu peço um voluntário também para ler esse texto. Hebreus 13, verso 5. 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que
Isso. A segunda disciplina espiritual que nós estamos tratando nessa manhã é o louvor. Nós confundimos muito louvor com música. E aquele que não sabe cantar está lascado porque não vai louvar o Senhor, é isso? Aquele que é desafinado como eu, só vai louvar a Deus do Edivanei para frente, pessoal afinado, é isso? Não. O louvor, primeiro, você tem que entender que ele pode ser expresso por meio da música, mas ele não é só música. O que significa louvar? Louvar significa elogiar. Quando eu digo para uma criança, por exemplo, você é inteligente, parabéns, eu estou elogiando a criança. Quando eu digo para minha esposa, você é linda, eu estou elogiando ela, estou louvando ela. Quando alguém te faz um elogio, a pessoa está te louvando. Louvar a Deus é elogiar a Deus, falar palavras de elogio para Deus. Eu já falei isso aqui uma vez, mas por que Deus precisa, ou Ele pede o nosso louvor, o nosso elogio? Será que a autoestima de Deus está baixa, está lá no chão, e Ele precisa de uma forcinha, a gente tem que ficar elogiando para Deus se sentir melhor? É isso? Não. Exatamente. Deus pede o nosso louvor por pelo menos dois motivos. Primeiro, Deus quer que nós o louvemos e nós devemos louvá-lo porque Ele é digno. Esse é o maior dos motivos. Se Deus nunca pedisse nada, e se Ele nunca fizesse nada por nós, se Ele simplesmente existisse como Ele existe, já seria o suficiente para eu louvá-lo. Já seria motivo suficiente para Ele ser digno do meu louvor. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque Deus quer que eu o louve não por causa dele, mas por causa de mim. Quando eu louvo a Deus, eu estou colocando o meu foco no Senhor. Eu estou tirando o foco de mim, dos meus problemas, do meu ego, do meu eu. Estou colocando naquele em quem deve estar o meu foco. É por causa de mim que Deus pede, e não por causa dele. O louvor, portanto, é uma disciplina espiritual que precisa ser praticada. Se você vai louvar a Deus por meio da música, ok. Se não for por meio da música, faça no momento de oração, faça a qualquer hora. Pare um momento e reflita: Senhor, quão grande és Tu, Tu és extraordinário, maravilhoso, santo, bom. E você vai meditando nos atributos de Deus. Uma coisa que eu experimentei há algum tempo: entre na internet e baixe uma lista dos atributos divinos. Ali você tem vários na Bíblia. Experimente fazer uma oração um dia, apenas louvando e agradecendo a Deus por cada um daqueles atributos. Pela fidelidade, pelo amor, pela paciência, pela onisciência, onipotência e assim por diante. Louve a Deus por cada atributo. Experimente fazer isso. Você vai sentir um poder extraordinário e a sua fé com certeza vai aumentar também. Outra disciplina espiritual. Essas três aqui, pode colocar a próxima imagem? Essas três primeiras aqui, elas são bastante óbvias e a gente tem praticado com uma certa frequência. A próxima vai ser um pouco mais complicada, mas vamos falar dessa disciplina. Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Eu peço também que alguém leia, por favor. Josué 1, verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então prosperarás no teu caminho e serás bem-sucedido. Isso. Eu pergunto para vocês, a Bíblia é um livro normal, sim ou não? É um livro comum? Não. Se a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia não é para ser apenas lida. A Bíblia precisa ser estudada, reverenciada e assim por diante. Mas a Bíblia tem que ser estudada. Quando você abre a Bíblia, na primeira página, você não tem um índice ali, um índice dizendo: olha, se você quer saber sobre a salvação, vá na página tal. Se você quer saber sobre a volta de Cristo, vá na página tal.
Você sabe que a Bíblia tem os seus temas espalhados ao longo de todos os livros. E ela foi escrita ao longo de um período de 1.600 anos. A Bíblia não é, portanto, um livro comum. Ela precisa ser mais do que lida. Ela precisa ser estudada. Pastor, como é que eu faço para estudar a Bíblia do jeito certo? Primeira coisa que você deve fazer: escolha uma versão bíblica de que você goste. Tem muita gente que vem falar: pastor, a Bíblia tem uma linguagem muito difícil, eu não entendo a Bíblia é chata, eu durmo quando eu estou lendo a Bíblia. O que eu faço, pastor? Eu quero ler a Bíblia, mas não consigo. Primeiro, escolha uma versão que você goste. Hoje em dia está cheio de versões agradáveis. Por exemplo, a versão nova versão na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão transformadora, a Bíblia Mensagem e assim por diante. São Bíblias que, ao você ler, você vê a palavra de Deus falando com a linguagem dos nossos dias, que você ouve na rua, que você ouve na televisão. Você sente mais prazer quando você lê a palavra do Senhor e ouve Deus falando com o seu sotaque, com o seu palavreado, com as suas expressões. Então escolha uma versão que te agrade, que você goste. Segundo, você pode estudar a Bíblia com auxílio daquelas referências que geralmente aparecem no rodapé ou no meio da página. A lição da escola sabatina é um tremendo, um poderoso, um extraordinário instrumento para estudar a palavra do Senhor. E para complementar, você pode usar os livros de Ellen White para entender melhor aquilo que a palavra de Deus apresenta. Ok, pastor, já entendi. Então eu estudo a Bíblia. E depois que eu estudo a Bíblia, o que eu faço? Fecho a Bíblia e saio correndo? É isso. Geralmente a gente faz isso. De manhã cedo, a vida é corrida, vou lá, estudo a lição, meio apressado de qualquer jeito, fecho, digo amém e saio correndo para pegar o ônibus. Está errado. Acorde um pouco mais cedo, alguns minutinhos mais cedo. Se organize para isso. Depois que você estudar a Bíblia, depois do estudo vem a segunda parte, a meditação. A meditação. Deus olhou para Josué e disse: Josué, medita na lei, dia e noite. E no Salmo número 2, aliás, no Salmo número 1, diz que bem-aventurado é aquele que medita dia e noite na lei do Senhor. O que significa meditar? Meditar é você ruminar, você mastigar aquilo que você acabou de absorver na palavra do Senhor. Imagine que você vá almoçar e engula a comida sem mastigar. Vai te fazer mal. Agora imagine que você acabou de comer uma pratada de feijão com arroz, ali a sua mistura e tudo, e você está com a barriga estufismo no espiritualismo. Meditação é você esvaziar a sua cabeça. No cristianismo é o contrário. Meditação é você encher a sua cabeça com a palavra do Senhor. Refletir, ruminar, meditar, até que o seu coração esteja cheio da palavra do Senhor. Eu quero fazer uma coisa agora, para você refletir. Dá uma olhada na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e olha, dá uma folheada nela. Como é que está a estética da sua Bíblia? Não precisa me responder, não precisa mostrar para quem está do seu lado. Mas a estética da sua Bíblia fala muito a respeito da sua vida espiritual. Se a sua Bíblia está bonitinha, limpinha, cheirosinha, e você não acabou de comprar a sua Bíblia, é porque tem alguma coisa errada com a sua vida espiritual. Tem alguma coisa errada. Ou você deve ter uma Bíblia que você usa em casa só, né? Pode ser também. Bíblia boa é Bíblia aos pedaços, é Bíblia em frangalhos. Sabe aquela Bíblia toda grifada, toda colorida, toda riscada, página toda amarelada? Eu tive o privilégio de ver de perto a Bíblia que Guilherme Miller utilizou. Até hoje dá para ver as marcas dos dedos de Guilherme Miller, especialmente na região dos 4 evangelhos. Sabe quando uma pessoa vai mexendo tanto que aquela parte ali fica marcada com a gordura natural dos dedos? Bíblia boa é Bíblia suja,
Bíblia em frangalhos, Bíblia anotada, Bíblia grifada. Você tem que usar a sua Bíblia. Você tem que digerir a palavra do Senhor. Percebe que a meditação é muito mais do que simplesmente ler e sair correndo. Próximo slide, por favor. Essa disciplina espiritual, a gente tem uma grande dificuldade com ela. Que disciplina é essa? Vamos lá, Joel capítulo 2, verso 12. Joel capítulo 2, 12. Jama, pode ler para nós, por gentileza? Joel, um dos profetas menores. Capítulo 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Isso. O jejum é uma disciplina espiritual com a qual nós temos dificuldade. E por um motivo bem simples, porque crente gosta de comer bastante. Essa é a razão pela qual nós temos muita dificuldade com o jejum. Para que serve o jejum? Me responda. Para a mente ficar aberta para entender melhor aquilo que Deus quer revelar para a gente. Isso, essa é a resposta padrão que geralmente a gente dá. Para que serve o jejum? Para deixar a mente mais limpa, mais livre para adorar a Deus. Mas será que o jejum é só para isso? Será que é só para isso que o jejum serve? Não, na verdade não. Esse é um dos motivos, essa é uma das razões. Mas quando você vai para a Bíblia, você encontra outras razões para a prática do jejum. Uma outra razão para a prática do jejum, ele serve para mortificar, atenção, para mortificar a sua natureza carnal, a sua natureza pecaminosa. Quando você jejua, quando você voluntariamente deixa de comer para buscar a Deus, você está dizendo para o seu cérebro e para o seu corpo que Deus é mais importante do que a sua comida. Deus é mais importante do que as necessidades básicas. Você está dizendo para o seu cérebro, para o seu corpo, que as coisas espirituais são mais importantes do que as coisas mais básicas da vida, do que as coisas mais elementares. E dessa forma você consegue dominar o seu corpo. Uma dica: você está enfrentando alguma tentação? Jejue. Alguma tentação sexual? Jejue. Alguma tentação de qualquer outra natureza? Jejue. Porque quando você jejua, você coloca o seu corpo em sujeição. Você pega seu corpo pelo cangote e fala: quem manda aqui não é você. Quem manda em você é a minha razão iluminada pelo Espírito Santo. Agora, se você deixa o corpo, a sua natureza carnal, a sua natureza pecaminosa, tomar rédeas soltas, você vai cair em todas as tentações. O jejum, portanto, serve também para mortificar o nosso corpo. Terceira coisa, o jejum serve para demonstrar arrependimento e humilhação. Quando eu estou arrependido de um pecado, então eu jejuo e digo: Senhor, me perdoa. Eu não sou nem digno dessa comida que eu tenho, que o Senhor me dá, me perdoa. E assim você demonstra arrependimento e humilhação. E quarta razão, o jejum demonstra a urgência, o sentimento de urgência que você tem por alguma coisa. Você está precisando de um milagre na sua vida. E você fala: Senhor, eu preciso tanto desse milagre, que eu não estou conseguindo nem parar para pensar em comida. Eu quero que o Senhor atenda a minha oração. Eu preciso dessa bênção. E eu estou jejuando para mostrar para o Senhor a urgência que eu tenho de receber essa bênção. Quando você vai para a Bíblia, você vê exatamente isso. Quando as pessoas precisavam, quando Israel precisava de uma vitória que só Deus podia dar, o que acontecia? A nação toda jejuava até que Deus desse a vitória. Agora, alguns detalhes sobre o jejum. Com que frequência nós devemos jejuar?
Na Bíblia só existe uma prescrição só a respeito do jejum para o povo de Israel. Era exigido do povo de Israel que eles jejuassem uma vez por ano no dia da expiação. Mas, além dessa ocasião, outros personagens bíblicos jejuaram em diferentes situações. Os fariseus gostavam de jejuar mais de uma vez por semana. O fato é que não existe uma regra. Você determina com Deus a quantidade de jejuns que você vai fazer. E existem formas de jejuns. Primeiro, o jejum total. É aquele em que você não coloca nada na sua boca, desde um grão de arroz até um chocolate, apenas água e nada mais. Esse é o jejum total. Mas existe também o jejum parcial. Quando você vai lá para Daniel capítulo 10, você vê que Daniel fez um jejum só de coisas gostosas. Essa é a expressão que a Bíblia na linguagem de hoje usa. Daniel disse que por 21 dias ele ficou sem comer coisas gostosas, coisas que ele gostava. Interessante. Você não precisa passar fome, mas você pode fazer um jejum de coisas que você gosta. Se você é apaixonado por sorvete, eu conheço um pastor que se você colocar 5 potes de sorvete na frente dele, ele devora os 5. Se você gosta de sorvete, faça um propósito com Deus de ficar algum tempo sem o sorvete. E aquilo ali vai ter a mesma função do jejum total, que é demonstrar para Deus quais são as suas prioridades. E outra coisa que nós precisamos considerar é que existem algumas pessoas que não podem jejuar por questão de saúde. Essas realmente não têm condições de fazer jejum. Mas existe o jejum alternativo. Esse a Bíblia não fala nada sobre ele. Mas eu me sinto na liberdade de sugerir esse jejum. Nós podemos fazer jejum de algumas coisas que não são comida, mas que nós gostamos. Por exemplo, já experimentou fazer um jejum de redes sociais? De ficar uma semana, 15 dias sem Facebook, sem WhatsApp? Ah, pastor, é um sacrifício, mas você está achando que jejum é o quê? É férias na Disney? Não, é um sacrifício para você mostrar quais são as suas prioridades. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, tem uma declaração interessante. Primeira carta aos Coríntios 7, verso 5. Ele fala que os casais não devem privar-se do seu relacionamento sexual, a não ser por uma coisa. Quando eles querem dedicar um momento especial para a oração. Olha que interessante o apóstolo Paulo fala aqui. Os casais podem se abster das relações sexuais por um período para se dedicarem mais, para orarem mais, para buscarem mais ao Senhor. E essa seria uma espécie de jejum das relações sexuais. Você percebeu como que existe o jejum alternativo também? Não só o jejum de alimento. Você pode jejuar de várias formas para poder demonstrar ao Senhor quais são as suas prioridades. Ok? Estamos avançando. Próxima disciplina espiritual, contemplação. Ellen White diz, num dos seus textos, que nós precisamos separar momentos na vida para ter comunhão com o próprio coração, comunhão com a natureza e comunhão com Deus. Ela diz isso no Ciência do Bom Viver, página 58. Jesus, nós não vamos ler agora em função do tempo, mas Jesus no capítulo 5, verso 16 de Lucas, ali diz, em outras passagens diz também, que Jesus se retirava e ficava na solidão, ou na solitude, por um tempo, refletindo e buscando ao Senhor. Qual foi a última vez que você saiu sozinho, sem filho, sem neto, sem marido, sem esposa, sem patrão, sem ninguém, e foi para algum lugar no meio da natureza, no meio do nada, ou alguma parte, sozinho, para refletir na vida? Você percebeu que a gente não tem mais tempo de fazer isso? O pessoal antigamente na roça terminava de capinar, terminava de colher, de trabalhar na roça, encostava a enxada e ia lá para o meio do mato. E ficava olhando para o céu, olhando para a natureza, pensando na vida. Aqueles que eram cristãos, orando ao Senhor,
olhando para o próprio coração, analisando as suas falhas, o que precisava melhorar, fazendo um inventário, um balanço da sua vida. Um balanço da sua vida, para ver o que está certo, o que está errado. Você precisa de momentos assim, para ter comunhão com Deus, com o seu próprio coração e com a natureza. Senão você vai entrando na engrenagem do dia a dia, da rotina, da loucura dessa vida, e essas coisas vão sufocando você e matando a sua vida espiritual. A solitude, a contemplação, a introspecção também é uma disciplina espiritual. Planeje-se para ter momentos sozinho. Só você e Deus, o seu coração e a natureza. Essas são as disciplinas verticais. E por que eu chamei essas disciplinas de disciplinas verticais? Porque elas têm a ver com o seu relacionamento com Deus. É entre você e Deus. Ninguém tem a ver com essas disciplinas. Mas existem algumas disciplinas de natureza horizontal. Essas você não tem como praticar sozinho. Essas você precisa da ajuda de alguém. Por exemplo, vamos ver aqui em Hebreus capítulo 10, verso 25. Essa eu mesmo vou ler. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Aqui o apóstolo Paulo está falando da disciplina da congregação. É o ato de você ir à igreja e adorar a Deus com os irmãos. E agora eu vou fazer, como dizem os jovens na gíria, um papo reto com vocês. Sejam sinceros comigo. Todos os cultos na igreja, seja aqui na Central, seja nas Mangueiras, seja no Inocop, todos os cultos são 100% animados, legais, bacanas, perfeitos, maravilhosos? Ou tem alguma vez em que o culto está chato? Sejam sinceros. Pode ser que o culto esteja chato agora, vocês estão aí me aguentando alguns minutos. Pode ser. E a vida é assim. Mas mesmo assim a gente continua vindo à igreja. Por que a gente vem à igreja? Você já percebeu que fenômeno interessante? Aí fora, as pessoas, por causa da internet, por causa do pensamento acelerado destes dias, as pessoas não conseguem mais sentar num auditório e ficar tanto tempo ouvindo ou assistindo alguma coisa, a menos que o palestrante seja um showman. A menos que o palestrante seja um humorista fazendo stand-up, as pessoas não ficam tanto tempo no lugar. Mas as igrejas continuam cheias. Olha que fenômeno interessante. Por quê? Porque existe algo extraordinário na disciplina da congregação. O culto às vezes pode ser chato. Pode ser que eu não vou com a cara de alguns irmãos que congregam comigo. Às vezes conviver em comunidade não é fácil, mas existe um elemento sobrenatural nisso. Quando eu estou entre os irmãos, a minha fé é reavivada. Quando eu estou no meio de vocês, vocês fortalecem a minha fé e eu fortaleço a fé de vocês. Vocês acendem a chama do meu coração e eu acendo a chama do coração de vocês. Experimente tirar um pedacinho de brasa da fogueira e separar essa brasa, esse carvão. O que acontece com ele? Ele apaga. Mas quando você coloca de novo na fogueira, ele volta a acender. É para isso que você vem para a igreja. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou pastor, mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho muita, mas muita dificuldade de me concentrar na adoração quando eu estou na igreja. Porque eu me distraio muito fácil. Se passar uma mosca na minha frente, eu me distraio. Então, quando eu estou cantando e alguém do lado se mexe, eu já me distraio. Mas mesmo assim, na igreja, eu tenho uma experiência extraordinária que em casa eu não tenho. A disciplina da congregação é extremamente importante.
Só que uma coisa que você não deve esquecer é o seguinte: o culto na igreja não substitui o culto em casa. E eu vou dizer uma coisa que talvez vai mexer com você: o culto em família não substitui o culto pessoal. Tem gente que acorda de manhã cedo, o tempo é curto, já vai acordando os filhos, já vai acordando a esposa, o esposo, junta todo mundo ali, faz o culto e vai embora. Ok, parabéns por você estar fazendo o culto em família. Mas o culto em família não substitui o culto pessoal. Acorde mais cedo, tenha o seu culto pessoal, tenha o seu culto em família. Vá à igreja, mas não deixe de fazer o seu culto pessoal. Próxima disciplina, estamos quase terminando. A disciplina do testemunho, Marcos capítulo 16, verso 15, Jesus disse: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa disciplina espiritual é uma consequência de todas as outras que nós fizemos. Para você fazer essa, você tem que fazer as outras, porque quando você não ora, quando você não busca ao Senhor, quando você não tem um relacionamento com a palavra de Deus, você não vai ter vontade de praticar essa disciplina espiritual, que é a do testemunho, de falar de Cristo para outras pessoas. Mas quando você pratica as anteriores, essa é uma simples consequência. O problema é que às vezes a gente fica nesse discursozinho bonitinho, de que vai ser uma simples consequência, e a gente não faz nenhum esforço para ajudar nesse processo. Porque nós também precisamos fazer um esforço. E acontece o seguinte, que quando você não testemunha de Cristo, quando você não fala de Cristo para alguém, você morre espiritualmente. Qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém? Qual foi a última vez que você distribuiu um material missionário para alguém? Qual foi a última vez que você deu um estudo bíblico? Pastor, mas qual que é a importância de eu fazer isso? Vou mostrar para você qual que é a importância de fazer isso. Essa é a chamada pirâmide de William Glasser. Ela mostra quais são as maneiras mais eficazes de você aprender alguma coisa. Olha que interessante. Nós aprendemos 10% quando nós lemos, 20% quando nós ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos ao mesmo tempo, 70% quando discutimos com outros, 80% quando fazemos alguma coisa, e 95% quando ensinamos aos outros. Você lembra na escola, quando você tinha que estudar para uma prova, qual que era a melhor maneira de estudar para a prova? Explicando a matéria para outra pessoa. 95% fica na sua cabeça quando você ensina outra pessoa. Quando você prega a palavra do Senhor, testemunha para alguém, 95% daquilo que você aprendeu fica no seu coração. Salvando outras pessoas, você salva a si mesmo. E a última disciplina, pode colocar por gentileza? E eu coloquei de propósito a Madre Teresa aqui. Porque quando eu olho para o exemplo de algumas pessoas que não conhecem toda a verdade que eu conheço, mas fazem aquilo que eu deveria estar fazendo, eu sinto vergonha. A última das 8 disciplinas espirituais que eu gostaria de falar para você nesta manhã é a disciplina do serviço. Tiago capítulo 1, verso 27 diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Se eu venho à igreja, se eu leio a Bíblia, se eu oro ao Senhor, se eu testemunho, se eu jejuo, se eu congrego, se eu faço tudo bonitinho conforme o script, mas eu ignoro o meu irmão que está passando fome, deixo de ajudar os necessitados, eu sou um baita de um hipócrita. Eu não tenho coerência com aquilo que eu falo, eu não vivo aquilo que eu falo. Mas quando eu pratico serviço em favor do próximo, eu não apenas ajudo o próximo, mas eu aumento a minha fé também. Quer uma dica para a sua fé aumentar? Vá ao Hospital das Clínicas em São Paulo, numa tarde de segunda-feira, falar de Jesus para aquelas pessoas. Vai ver o estado em que estão aquelas pessoas. A sua fé vai aumentar
tremendamente ao ajudar as pessoas e ver que a sua situação é muito mais privilegiada que a deles. Próximo, pode voltar? Isso. Pastor Bulhon costumava e costuma dar aquela velha ilustração que nos ajuda a entender melhor o que nós acabamos de ver. Imagine que você tem 2 pitbulls bem fortes, bem musculosos, e você vai colocar esses 2 pitbulls para brigar. Então você prepara os 2 durante uma semana. Um deles você alimenta, você dá a melhor ração, você dá toda a carne, os filés e o melhor tipo de carne que você puder. O outro cão, o outro cachorro, você deixa ele só com pão e água. Depois de uma semana você coloca os 2 para lutar. Qual dos 2 vai ganhar? Aquele que foi mais bem alimentado. Para você vencer na vida espiritual, você precisa alimentar a sua natureza espiritual. E é por meio das disciplinas espirituais que você alimenta a sua natureza espiritual para ser um vencedor na vida espiritual. Eu queria terminar a mensagem dessa manhã mostrando para vocês uma figura interessante. Pode colocar a próxima imagem. Esse camarada se chama Leonid Rogozov. Ele era um médico da União Soviética. Na década de 60, a União Soviética mandou para o Polo Sul um conjunto de pessoas para desbravar aquele continente, estabelecer uma base da União Soviética ali. E o médico daquele grupo de pessoas era esse Leonid, que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Esse médico era o único profissional de saúde da equipe. E no meio da sua expedição, ele começou a sentir umas dores. E pelo tipo das dores, como ele era médico, ele já matou logo, já descobriu o que era. Eu estou com apendicite. E agora imagina você no meio do Polo Sul, você é o único médico e você está com apendicite. O que fazer? Não dava para voltar atrás, porque eram 30 dias de viagem até a União Soviética. Não dava para pedir socorro, porque até os médicos chegarem, ele já teria morrido. Então, Leonid tomou uma decisão drástica. Ele pensou, eu vou ter que operar a mim mesmo. Ele pediu então autorização à União Soviética, autorizaram ele a fazer essa cirurgia. E com a ajuda dos seus companheiros ali, ele deu ordens a cada um, colocou um espelho diante dele, aplicou anestesia local e com os instrumentos cortou o seu próprio abdômen, removeu as suas vísceras e começou a operar a si mesmo. Várias vezes durante o processo ele desmaiou, o sangue jorrava de todos os lados. Pensou por alguns momentos que não conseguiria terminar, mas com muito sufoco, Leonid terminou a cirurgia e foi salvo por si mesmo daquela doença, daquela situação. Ele mesmo arrancou aquilo que o estava matando, e se não tivesse feito aquilo, certamente teria morrido. E ele acabou sendo conclamado como um dos grandes heróis da União Soviética naquela época. Por que eu estou mostrando para vocês essa história? Sabe por que às vezes a gente não consegue ser vencedor na vida espiritual? Nós não conseguimos praticar as disciplinas espirituais? É porque existem algumas coisas na nossa vida que estão atrapalhando a nossa espiritualidade. Às vezes você tem algum hábito que está atrapalhando a sua espiritualidade. Está atrapalhando você de orar, de buscar mais ao Senhor. Às vezes é algum relacionamento que está atrapalhando a sua espiritualidade. Eu pergunto para você nesta manhã, o que está atrapalhando a sua espiritualidade, está impedindo você de ter um reavivamento espiritual
e praticar as disciplinas espirituais, seja lá o que for, você precisa arrancar isso da sua vida. Arranque a sangue frio, como fez o médico soviético, mas arranque. Como disse Jesus, às vezes é melhor entrar na vida eterna sem um braço, sem um olho, do que tendo essas coisas, perder a salvação. Que Deus reavive a sua vida. Que Deus te dê mais ânimo, força para buscar ao Senhor por meio das disciplinas espirituais. Nós vamos terminar a nossa adoração nesta noite, nesta manhã, cantando o hino 425. Quanto tempo já faz? Irmãos, eu vou fazer algo aqui que não é aconselhado a gente fazer para não estragar o sermão, mas eu preciso avisar que a irmã Valéria, a Virgínia, ela faleceu. Então, que os irmãos possam colocar em prática o que o pastor nos ensinou, e o pastor ora no final também pela família do Carlos, pela família da Valéria. Novas criaturas em Cristo Jesus. Senhor, nosso coração está triste nesta manhã pelo falecimento de nossa querida irmã Valéria. Que o Espírito Santo conforte os familiares, conforte a igreja, conforte todo o teu povo, Senhor. Dá força, dá fé, dá ânimo para que prossigamos praticando as disciplinas até que Cristo volte, para que em breve encontremos nossa irmã, encontremos aqueles que temos perdido para a morte. Dá-nos um sábado feliz, com a tua paz, apesar de tudo e em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Desculpa. Ok. Permaneça em mim. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim.
Senhor.